Antes de começar o documentário sobre Gumball, eu quero passar um aviso pra você que é desenhista. Eu sei que muita gente que me segue é artista, então eu queria prestar pra vocês o ArtHive, uma plataforma pra expor suas artes, conhecer outros artistas de uma forma bem mais dinâmica e até conseguir alguns serviços como freelancer, já que o ArtHive também conta com Jobs ArtHive, que é por onde você consegue tanto divulgar que tá precisando de um artista pra fazer tal projeto seu, quanto criar um espaço pra você na categoria de comissões, que assim, caso alguém se interesse pelo seu trabalho, a pessoa pode encomendar uma arte pelo valor que você definiu, e então você pode conseguir uma graninha. O site ainda tá em desenvolvimento, tem algumas coisas que estão sendo aperfeiçoadas, mas já tá disponível pra você scrollar à vontade pelo feed e se deparar com uma página cheia de desenhos bem bonitões. Além de ter um design bastante organizado, o ArtHive também conta com um sistema muito prático com hashtags. Esses, por enquanto, são todas as hashtags que foram criadas pelos artistas no site, e é uma forma muito bacana de separar direitinho o que você realmente quer ver. Pegando de exemplo, se você quer apenas desenhos de OCs, é só ir na hashtag OCs e vai estar lá todos os desenhos referentes somente a isso. No caso de não ter uma hashtag que você queira ver a respeito, ao postar um desenho, você pode criar essa hashtag, que assim vai aparecer aqui para quem quiser ver também. Não se preocupe porque o site é bastante seguro e bem intencionado, inclusive por ser uma novidade, é mais fácil para você se destacar dentro da plataforma, tanto que existe uma aba de usuários destaques que com certeza você pode conseguir estar lá no topo. Recomendo que vocês deem uma chance porque o site é bastante organizado e prático pra gente que é artista, além de ser seguro e bem intencionado. Tá ali pra ajudar vocês. E muito obrigado ArtHive pela parceria. Agora vamos pro Gumball. Oi, eu sou o CB, tudo bem? Desde muito tempo eu queria falar sobre um dos episódios do meu desenho favorito, que sinceramente me assombra até hoje. É um episódio muito ruim, criminoso e desconfortável. Não deve ser surpresa pra vocês que eu amo o incrível mundo de Gumball. De alguma forma se tornou um desenho muito marcante pra mim desde minha infância até os dias de hoje. Acredito que foi na época da pandemia que eu definitivamente fiquei mais fissurada nesse desenho. Isso porque, como minha rotina na época era só ficar em casa mexendo no computador, eu ficava o dia inteiro assistindo Gumball, escutando The Strokes ou System of a Down enquanto comia cereal. Gumball sempre me acompanhou em todas as fases da minha vida, mas eu acredito que foi nessa época em que todo mundo tava bastante solitário e se sentindo meio sozinho que eu tive um apego muito grande pelo desenho, já que ele sempre tava lá comigo. Acredito que todos vocês já assistiram Gumball, então você já deve conhecer os 3 personagens que se destacam no episódio que eu vou documentar aqui, que são o Gumball, o Darwin e o Tobias. Dando uma resumida sobre o desenho pra quem vive numa caverna e nunca assistiu o Incrível Mundo de Gumball, o Darwin é um peixe que criou pernas graças ao amor que ele sente pelo irmão dele, o Gumball, que é um gatinho azul da cabeça do tamanho da estratosfera da Terra. Enquanto o Darwin é um fofo, delicado, ingênuo e gentil, o Gumball é só uma arromba. Esse episódio se passa na escola, no qual eles têm um colega que se chama Tobias, que eu não faço ideia de qual raça de ser vivo é o Tobias, mas ele é um típico cara que sonha em pegar várias garotas e que quer ser descolado. Pra evitar copyright da Cartoon Network, eu não vou ter como deixar o desenho passando com áudio e tudo por aqui. Seria muito bom se eu tivesse essa possibilidade, mas acho que o máximo que consigo fazer pra evitar que meu vídeo caia é colocar prints do episódio na tela, acho que alguns GIFs ou cenas sem áudio passando, mas não se preocupem porque isso não vai tirar problemático desse episódio, já que eu vou ter que descrever ele inteiro pra vocês, e cá entre nós, mas vocês estão doidinhos pra ficar ouvindo minha voz, né não? Quarta temporada, episódio 35. O Tapa. Tudo começa com um diálogo entre o Gumball e o Darwin, e que o Gumball começa a dar novas sugestões de toca aqui pra eles fazerem. Ele pensa umas ideias meio esquisitas, tipo um em que você beija os muques do seu mano, ou outro em que vocês fazem cachorros com a mão e começam a cheirar o bumbum do outro. Por incrível que pareça, essa ideia é bem legal. E eu faria. O Darwin fala que mais esquisito que isso, só o cumprimento do Tobias. Isso porque o Tobias cumprimenta os colegas dele com um toque aqui normal, mas depois ele vai lá e dá um tapão na bunda deles. É claro que ninguém gosta que ele faça isso, em geral é pego de surpresa com o tapão que ele dá. E por último, ele vai cumprimentar o Gumball e o Darwin. Ele faz o toque aqui com o Darwin, dá um tapa na bunda dele, o Darwin só aceita o seu destino. E quando o Gumball vê que vai ser a vez dele, ele já se prepara pra ficar com raiva. Mas pra surpresa do Gumball, o Tobias só dá o toque aqui normal nele e vai embora. E assim começa toda a saga desse episódio, porque o Gumball se sentiu totalmente ofendido que o Tobias bateu na bunda de todo mundo,
menos na dele. O Darwin até ressalta que o Gumball tem sorte porque ele foi literalmente o único cara que o Tobias não lascou um tapão, mas ao invés de encarar isso como algo bom, o Gumball só ficou mais psicótico ainda com isso. A cena muda pra eles terminando de jogar basquete na quadra da escola. O Tobias fica na porta da saída pra parabenizar a rapaziada que tava jogando com um tapão na bunda, e o Gumball aparece na frente dele com uma cara esquisita de desejo. O Tobias fica meio sem entender essa cara dele, mas ele vai lá e dá um tapinha nas costas dele, e o Gumball se estica pra bunda dele e ficar na altura da mão do Tobias. O Tobias tira a mão da Alice, eu cumprimento ele com um aperto de mãos, e o Gumball fica triste. Depois disso, ele começa a stalkear o Tobias pela escola, espiando ele no corredor. Quando o Tobias começa a andar, o Gumball se coloca na frente dele, faz um toque aqui e empina a bunda pro Tobias. Logicamente, ele fica só meio desconfortável e confuso com o que tá acontecendo e fala que precisa ir. O Gumball fica bravo com isso e começa a falar pra si mesmo que ele vai ter seu tapa na bunda, nem que seja a última coisa que ele faça. E de novo, ele persegue o Tobias, para na frente dele, faz um high five e começa a encarar o Tobias com força. O Tobias fica meio desconfortável, começa até a suar frio porque o Gumball tá bastante esquisito. Ele dá tchau pra ele e tenta sair dali. E vocês acham que acaba por aí? Nananina não, lógico que não, porque o Gumball começa a esticar a bunda na frente do Tobias pra ele não passar. O Tobias tenta passar pro outro lado, o Gumball vira a bunda pro outro lado também. Ele consegue desviar e começa a correr, mas a bunda do Gumball fica perseguindo ele. E isso é muito esquisito. No recreio, em mais uma das tentativas do Gumball, ele finge que tá se engasgando com a comida pro Tobias ir correndo ajudar ele, dando uns tapinhas nas costas do Gumball, mas ele vai lá e empina a bunda pro Tobias, na verdade, bater na bunda dele. Ele fica meio confuso, o Gumball não consegue o tapa, mas tenta de novo na aula de música quando o Tobias começa a tocar uns tambores e o Gumball coloca a bunda dele na direção de um desses tambores pro Tobias confundir com um tambor. Ele percebe que aquela bunda do Gumball, o Gumball não consegue seu tapa e sai com raiva. Enquanto o Tobias estava fazendo uma tarefa em outra cena, uma mosca começa a voar ao redor dele e ele fica tentando espantar ela com a mão, e o Gumball vai lá e se joga na frente dele pra ver se a mão do Tobias esbarra na bunda dele. E, de novo, ele não consegue. E por último, na biblioteca, quando o Tobias abre um livro pra ler, a bunda do Gumball explode na cara do Tobias quando ele abre aquele livro. O Darwin, que tava mexendo no computador do lado, vê isso e pergunta: cara, o que você tá fazendo? E o Gumball responde que nem sabe mais, porque dá pra ver que ele tá muito desesperado com isso. E vocês acham que a estranheza desse episódio acaba por aí? É claro que não, porque o Gumball começa a cantar uma música sobre como ele quer um tapa na bunda dele. Na letra, ele fica se perguntando se o problema é ele, ou se a bunda dele não é boa ou atraente o suficiente pra ele conseguir um tapa. E quando a música acaba, ele deita na cama dele e a bundinha dele fica bem molenguinha. Isso não acrescenta em nada, tá? É só um detalhe que eu achei fofo. O Darwin, que na verdade estava observando aquilo esse tempo todo e achando todo esse drama muito esquisito, fala que o Gumball deveria deixar isso pra lá e que ele pode contar com a ajuda do Darwin porque eles têm um ao outro, afinal de contas. O Gumball fica bastante emocionado, agradece ele. E mais uma vez eles estão stalkeando o Tobias no corredor. O Devin fala que quando disse que podia ajudar, ele não tava querendo dizer que ajudaria o Gumball a enganar o Tobias pra ele dar um tapa no Gumball. O Gumball só manda o Darwin calar a boca e explica o plano. Basicamente, o plano consiste no Darwin aparecer na frente do Tobias, pro Tobias ir cumprimentar ele, e assim que ele fosse dar o tapa, o Gumball iria empurrar o Darwin e receber o tapa por ele. Feito o plano, o Tobias percebe que o Gumball entrou na frente e desvia a direção da mão dele, fazendo com que ele acerte o próprio rosto com força e desmaie. E agora que chega um momento do desenho que eu lembro que quando eu assisti isso pela primeira vez, eu levantei da cadeira porque é só muito bizarro. O Gumball, vendo o Tobias desmaiado e inconsciente no chão, pensa que é uma boa ideia aproveitar que ele está desmaiado pra usar a mão dele pra bater na bunda dele. O Darwin só encara essa ideia como algo moralmente feio e só então Gumball percebe que isso é extremamente esquisito e diz que percebeu que isso é errado de muito jeito, soltando a mão do Tobias. Não tenho comentários a fazer. Eu só fiquei muito em choque com isso quando vi pela primeira vez. Eu fiquei muito em choque. Eu fiquei desconfortável vendo essa cena, vendo todo esse episódio. E até hoje eu acho muito esquisito, apesar de hoje em dia eu conseguir digerir melhor as coisas que acontecem nesse episódio. Mas assim, é muito esquisito pra mim até hoje. Meio triste que ele não conseguiu o que queria, o Darwin pergunta: irmão, se tu quer tanto, por que você só não pede pra ele esse tapa? E o Gumball dá alguma desculpa lá que esqueci pra não fazer isso, porque como sempre ele só vai pelo
situação mais burra e difícil. E como uma pessoa racional, o Darwin diz que talvez o Tobias só não bata na bunda do Gumball porque eles não têm intimidade pra isso. Então o Gumball começa a forçar a intimidade com o Tobias, colocando comida na boca dele de um jeito muito bizarro. Isso irrita o Tobias e ele fala que se o Gumball não se afastar dele, ele vai partir pra agressão. E o Gumball empina a bunda pra ele e fala pra ele realmente fazer isso. Sei lá, é só bizarro. O Tobias só fica com muito nojo e vai no banheiro lavar a própria mão, porque mesmo sem encostar um dedo nele, ele diz que se sentiu muito sujo só de ouvir aquilo. É muito esquisito pra mim narrar isso, não sei se, tipo, eu falando é pior ou se vocês assistindo é pior. Os dois, né? Os dois. Não sei. É só a série, tá ligado? Ah, mas eu vou desenvolver melhor isso no final. O Darwin novamente aparece dizendo que não é assim que se forma intimidade, uma amizade, e que isso é algo que leva tempo e que é preciso passarem por experiências juntos. Com esse sábio conselho, o Gumball decide que não quer mais que o Tobias bata na bunda dele. E sim que beije. Certo dia, o Tobias vai pro terraço de um prédio por ter recebido uma suposta carta da Masami, dizendo que queria dar uns pegas nele ali. Ele aparece lá só 2 dias depois, porque ele diz que tem que deixar as meninas esperando pra não parecer que você é um desesperado. Mas na verdade, aquela carta era falsa, porque quem escreveu ela foi o Gumball. E ele ficou esperando o Tobias por 2 dias, num terraço sem água e sem comida, mas ele esperou. O Tobias fica com raiva que foi enganado pelo Gumball, e o Gumball diz que isso nem importa mais, porque agora eles estão presos naquele terraço, já que sem querer o Tobias acabou trancando eles dois ali. Pra lidarem com essa situação de agora, eles começam a trabalhar juntos enquanto cantam a música, e de novo o Gumball falha em conseguir um tapa do Tobias no meio da cantoria. Eles passam alguns dias na seca, sem água e comida, sobrevivendo apenas das próprias lágrimas, e eu acho que do próprio mijo também, que tem a entender. Depois de vários dias assim, achando que eles já estão perto da morte, o Tobias pergunta pro Gumball qual era o motivo disso tudo, e ele finalmente revela que ele só queria que o Tobias batesse na bunda dele. Tobias diz que ele nunca tinha feito isso porque imaginava que o Gumball fosse o Diaz fizesse. Depois de se entenderem, eles aceitam o destino deles, que é morrer com aquele sol escaldante em cima daquele prédio, até que o Darwin e o Rocky acham eles lá em cima. No dia seguinte, quando eles vão pra aula, o Tobias cumprimenta todos os colegas dele com toque aqui, seguido de um tapa na bunda, até que ele avista o Gumball, cumprimenta ele e finalmente dá um tapa na bunda do Gumball. E o episódio acaba com o Gumball dando um tapa na cara do Tobias por ele ter invadido o espaço pessoal dele. E é isso, é assim que acaba o episódio. Gostaram? Eu sei que pra algumas pessoas esse episódio só vai parecer meio cômico ou de boa de digerir, de processar, já que hoje em dia existe muitas séries animadas que abordam cenas com questões muito mais pesadas que o assédio, né? BoJack Horseman, tem Invencível, tem a série animada de The Boys, South Park, Os Simpsons, Family Guy, Smiley Friends. Então são séries animadas que abordam questões muito pesadas, sabe? Existe também muitos animes famosos com bastante coisas pesadas neles, e o Brasil é um dos países que mais consome da cultura japonesa, em destaque os animes. E vocês sabem, né, que existe muito anime insano por aí, é cada coisa esquisita que tem neles. Acontece que quando você já consumir muitas mídias que já tem um teor mais pesado, sabe, pautas muito pesadas de digerir, que vão além do assédio, vem um episódio como esse do Gumball que eu documentei e parece fichinha de lidar. Vai ter gente que vai levar esse episódio na boa e tá tudo bem nisso também. Não tô dizendo que tem algo de errado com você se você não passar mal vendo esse episódio, não, nada a ver com isso. Acontece que pra uma pessoa que não consome tanta coisa pesada, que, sei lá, só vê uns desenhos mais light, ver seu personagem de conforto assediando um amigo em um desenho que nunca abordou temas muito pesados assim, só zoou muito esquisito e me pegou muito de surpresa, porque o episódio inteiro é só assédio, mas no episódio a todo momento isso é retratado de uma forma mais cômica, pra não ser levado a sério mesmo, pra você rir, achar engraçadinho, divertido de ver ali. É só o Gumball sendo maluco, assim como em todos os episódios do desenho, mas mesmo assim, quando você vê com um olhar mais crítico, você fica muito desconfortável. E eu vi esse episódio levando em conta a moral das coisas que estão acontecendo lá, que é uma moral muito ruim. Mas o vídeo tá acabando agora, eu gostei de fazer esse vídeo, e, inclusive, se eu ver que vocês gostaram, eu vou começar a investir mais em reviews de filmes ou desenhos da minha infância, porque é algo que eu tenho muita vontade de trazer aqui pro canal também. Foi legal falar de Gumball, eu nunca falei sobre Gumball com vocês, é muito legal a gente falar um pouquinho sobre as coisas que a gente é apaixonado, sabe? E trazer isso pra cá, pro YouTube, é muito legal fazer isso. Eu traria mais vídeos assim, mas vai depender de vocês. Se vocês não gostaram, não trago mais também, porque a gente tem que dar o que o público quer, que é pica. Se inscreve aí se quiser me acompanhar melhor. É isso e tchau!